Oh, meu Deus, vai fazer chorar na última aula, sim, Alessandro? Bom, vamos começar, eu vou fazer a abertura e você faz o texto, tá bom? Não vai me fazer chorar não, tá? Então vamos lá. Ó, você veio de contos de terror para me fazer chorar, não pode. Bom, boa tarde a todos, né? Começa nossa atividade aqui hoje. Essa atividade é uma oficina, faz parte de uma oficina que faz parte do projeto de extensão. O nome da oficina é Formação de Professores, Práticas Pedagógicas e... Desculpa, gente, eu fiquei nervosa, Alessandra, você me deixou nervosa. Hoje a gente vai começar de novo, vamos lá. Hoje é nossa oficina, que faz parte do projeto de extensão. O nome da oficina que a professora Moema vai ministrar hoje é Práticas Sociais de Letramento Literário, Formação de Professores e Recepção da Literatura Infantil e Juvenil. Essa oficina faz parte de uma ação de extensão do projeto que a professora Moema coordena, que chama Letramento Decolonial, Formação de Professores e Recepção da Literatura. Essa ação, hoje é um encontro muito especial, né? Porque tem vários grupos participando, apoiando. A professora Rosdelma, que trabalha com o PIBID, as professoras fazem parte do PPGL de Letras aqui da UFRR, do Profei. O professor Sérgio também está aqui com o FEPEC, né? Que é o Grupo de Formação de Professores, Práticas Pedagógicas e Tecnológicas e de Professores do Campo. É uma ação do nosso grupo de pesquisa, Práticas Sociais de Letramento Literário, Formação de Professores e Recepção da Literatura Infantil e Juvenil. E é também nossa última aula aqui do Prof. Letras hoje, nossa disciplina Práticas de Produção Textual e Ensino, que é do mestrado profissional em Letras, que é um mestrado em rede de Prof. Letras, da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, do campus de Marabá. Então, assim, tem muita gente querida junto, muita gente trabalhando junto, e hoje essa ação envolve todos nós. Gente, um monte de gente para aceitar já. Alessandro, pode ler o texto, em seguida eu vou fazer a apresentação da professora Moema, professora Rosdelma, e a gente começa. Pode ler, Alessandro. Ô, Raquel, antes disso, a Rosdelma vai fazer a nossa apresentação, tá bom? Aí ela passa a palavra a você e depois a mim, que assim eu tinha combinado com ela. Tudo bem, então, Alessandro, em seguida a Rosdelma. A senhora está me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Bom, esse texto, ele foi escrito pelo Fidêncio Bogo, né? E ele se chama Nós Mudemos. O ônibus da Transbrasiliana deslizava manso pela Belém-Brasília rumo a Porto Nacional. Era abril, mês das derradeiras chuvas. No céu, uma luazona enorme, para namorado nenhum botar defeito. Sob o luar generoso, o cerrado verdejante era um presépio, todo poesia e misticismo. Mas minha alma estava profundamente amargurada. O encontro daquela tarde, a visão daquele jovem marcado pelo sofrimento, precocemente envelhecido, a crua recordação de um episódio que parecia tão banal. Tentei dormir. Inútil. Meus olhos percorriam a paisagem enluarada, mas ela nada mais era para mim que o pano de fundo de um drama estúpido e trágico. As aulas tinham começado numa segunda-feira. Escola de periferia, classes heterogêneas, retardatários. Entre eles, uma criança crescida, quase um rapaz. Por que você faltou todos esses dias? É que nós mudemos ontem, professora. Nós veio da fazenda. Risadinhas da turma. Não se diz nós mudemos, menino. A gente deve dizer nós mudamos, tá? Tá, professora. No recreio, as chacotas dos colegas. Oi, nós mudemos. Até amanhã nós mudemos. No dia seguinte, a mesma coisa. Risadinhas, cochichos, gozações. Pai, não vou mais para a escola. Ó, gente, modo de quê? Ouvida a história, o pai coçou a cabeça e disse: meu filho, não deixa a escola por uma bobagem dessa. Não liga para as gozação da meninada. Logo eles esquecem. Não esqueceram. Na quarta-feira, dei pela falta do menino. Ele não apareceu no resto da semana, nem na segunda-feira seguinte. Aí me dei conta de que eu nem sabia o nome dele.
Procurei no diário de classe e soube que se chamava Lúcio Rodrigues Barbosa. Achei o endereço, longe, um dos últimos casebres do bairro. Fui lá. O rapazola tinha partido no dia anterior para a casa de um tio no sul do Pará. É, professora, meu filho não aguentou as gozação da meninada. Eu tentei fazer ele continuar, mas não teve jeito. Ele estava chateado demais. Bosta de vida. Eu devia de ter ficado na fazenda com a família. Na cidade, nós não tem vez. Nós fala tudo errado. Inexperiente, confusa, sem saber o que dizer, engoli em seco e me despedi. O episódio ocorrera há 17 anos e tinha caído em total esquecimento, ao menos de minha parte. Uma tarde, num povoado à beira de Belém, Brasília, eu ia pegar o ônibus, quando alguém me chamou. Olhei e vi, acenando para mim, um rapaz pobremente vestido, magro, com aparência doentia. O que é, moço? A senhora não se lembra de mim, professora? Olhei para ele, dei tratos à bola, reconstituí num uns momentos meus longos anos de sacerdócio, digo, de magistério, tudo escuro. Não me lembro não, moço. Você me conhece? De onde? Foi meu aluno? Como se chama? Para tantas perguntas, uma resposta lacônica. Eu sou Nós Mudemo. Lembra? Comecei a tremer. Sim, moço, agora lembro. Como era mesmo seu nome? Lúcio. Lúcio Rodrigues Barbosa. O que aconteceu com você? O que aconteceu? Ah, professora, é mais fácil dizer o que não aconteceu. Comi o pão que o diabo amassou. E eita diabo bom de padaria. Fui garimpeiro, fui boia fria, um gato me arrecadou e me levou num caminhão para uma fazenda, no meio da mata. Lá trabalhei como escravo, passei fome, fui baleado, quando consegui fugir. Peguei tudo quanto é doença. Até na cadeia já fui parar. Nós, ignorante, às vezes faz coisa sem querer fazer. A escola faz uma farta danada. Eu não devia de ter saído daquele jeito, professora, mas não aguentei as gozação da turma. Eu vi logo que nunca ia conseguir falar direito. Ainda hoje não sei. Meu Deus, aquela revelação me virou pelo avesso. Foi demais para mim. Descontrolada, comecei a soluçar convulsivamente. Como eu podia ter sido tão burra e má? E abracei o rapaz, ou o que restava do rapaz, que me olhava atarantado. O ônibus buzinou com insistência, o rapaz afastou-me de mim suavemente. Chora não, professora, a senhora não tem culpa. Como? Eu não tenho culpa, Deus do céu. Entrei no ônibus apinhado, sem olhos, eram 100 flechas vingadoras, apontadas para mim. O ônibus partiu. Pensei na minha sala de aula, eu era assassina a caminho da guilhotina. Hoje eu tenho raiva da gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, mudaamos. Superusada, mal usada, abusada, ela é uma guilhotina dentro da escola. A gramática faz gato e sapato da língua materna. A língua que a criança aprendeu com seus pais, irmãos e colegas, e se torna o terror dos alunos. Em vez de estimular e fazer crescer, comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas estúpidas para aquela idade. E os Lúcios da vida, os milhares de Lúcios da periferia, do interior, barrados na sala de aula. Não é assim que se diz, menino, como se o professor quisesse dizer, você está errado, os seus pais estão errados, seus irmãos e amigos e vizinhos estão errados. A certa sou eu, imite-me, copie-me, fale como eu. Você não seja você, renegue suas raízes, diminua-se, desfigure-se, fique no seu lugar, seja uma sombra e siga desarmado pelo matadouro da vida. Só queria dizer gratidão por tudo, professora Raquel. Suas aulas foram simplesmente maravilhosas. Obrigada, Alessandro. Parabéns, Alessandro. Texto muito bonito e pertinente para a nossa atividade de hoje, né? Esperar a professora Raquel se recuperar. Bom, obrigada, Alessandro, pelo carinho de vocês. A disciplina foi fantástica. Para mim, foi minha primeira disciplina no Prof. Letras, né, esse ano, minha primeira disciplina no mestrado, na Unifespa, e foi muito especial.
E, bom, eu vou dar a palavra para a professora Rosdelma e depois eu pego a palavra de novo, mas obrigada por todo o carinho. Que a Raquel falou, passou a palavra para mim? Foi isso? Foi isso, Rosdelma, me ajuda a recuperar aqui o fôlego. Tá. Então, queridos, boa tarde a todos, quase boa noite aí, quem está em outro estado. Estou olhando aqui, fiz alguns convites também para professores, mestrandos, muitos do PIBID estudam agora, né, entram em aula agora às 5, mas como está sendo gravado, acredito que vai ser muito primoroso, né, esse trabalho das professoras. Eu quero agradecer pelo convite, né, pelas parcerias. Eu vou pegar aqui o título da oficina, só para comentar, Práticas Sociais de Letramento Literário, Formação de Professores e Recepção da Literatura Infantil e Juvenil. Estava até olhando aqui há pouco, né, o letramento literário do Cosson, círculos de letramento literário, eu acredito que é a base, uma das bases teóricas e epistemológicas aí da professora Moema. Fico muito feliz com esse trabalho, vou tentar aqui mediar na medida do possível, das professoras doutoras Raquel Indalécio e da professora doutora Moema Esmeralda. E até vou sugerir aqui, depois que a professora Moema compartilhou os slides, né, sobre as oficinas, eu vou sugerir aos professores, supervisores, depois, se ela me autorizar, vocês me autorizarem compartilhar os slides, sugerir, né, porque eu vi uma proposta bem didática, centrada, né, de um trabalho que é bem pertinente aí para o ensino fundamental, trabalho com oficinas, que é exatamente o que o PIBID vem fazendo nas escolas, PIBID de letras. Então, fico mais uma vez, agradeço a parceria das professoras, principalmente a professora Moema, né, que já vem trabalhando aí com ela nas extensões e vice-versa. Então, vou falar só um pouquinho, né, antes de apresentar o currículo das professoras, síntese, né, o que a gente tem em comum, tá bom? Começar, nossa, por que nós fazemos parceria nas universidades, nas escolas, né? Primeiro, nós entramos na universidade no mesmo concurso público, na mesma época, né? Uma boa parceria. Ninguém se conhecia de lápis, né? Mas nós nos conhecemos no concurso público. E aí, pelas afinidades de trabalho, de pesquisa, foi possível realizarmos algumas parcerias. E, além disso, né, o que temos em comum, além da questão do letramento decolonial, questões de africanidades, né? Tanto a professora Raquel como a professora Moema dão contribuições, temos publicações em livros, uma contribui com o trabalho da outra, isso é muito bom, isso é muito prazeroso. E, além disso, a parceria, né, de mestrados profissionais. A professora Raquel, um Prof. Letras, está encerrando aí, toda emocionada, a disciplina dela, e a professora Moema, duas parcerias, que é o Profei, que é o mestrado profissional em educação inclusiva, é um mestrado em rede entre o FRR e o Unesp, que eu faço parte, como a professora Moema, como docente permanente, e também o PPGL, né, o mestrado em letras, nós, a professora Moema e eu também, como professoras do mestrado em letras aqui da UFRR. E aí já aproveito aí para fazer uma propaganda para quando abrir o edital, vocês, quem tiver interesse, quem estiver terminando o curso de letras, quem já terminou, participar das seleções, que é muito importante, a universidade pública, né? Nós defendemos o ensino público. Pois bem, eu acho que tem pouco tempo, mas eu vou fazer a apresentação das duas professoras. Vou começar pela ordem alfabética. Ai, ai, é muita coisa para dizer.
Vou começar pela professora Moema, por ordem alfabética, tá? A professora Moema Esmeraldo, docente efetiva, adjunto A, na Universidade Federal de Roraima, do Centro de Educação. Ela atua nos cursos de Educação do Campo, nas licenciaturas em Matemática e EAD, e professora dos programas de pós, como eu já disse, né, do programa de pós-graduação em Letras e do mestrado profissional em Educação Inclusiva. Atualmente participa dos grupos de pesquisa, formação de professores e práticas pedagógicas e epistemológicas na educação do campo, que é do FEPEC, que é coordenado também pelo professor Sérgio. Literatura, Africanidades e Minorias Sociais, que é liderado por mim, pela professora doutora Verônica. Recepção da literatura infanto-juvenil e práticas sociais de letramento literário, que são liderados pela professora Raquel Indalece, pela professora Moema, da qual eu também faço parte do grupo, né? Acho que eu voltei, né? Eu saí porque eu estava com síndrome de burnout no trabalho, agora eu voltei, vai ser um prazer colaborar. Professora Moema, doutora em Letras, pelo programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade na PUC do Rio, e mestra em Estudos da Linguagem pela UFG, no mesmo lugar que eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Olha só, a gente não se conheceu lá, né, Moema? Mas tivemos o privilégio de nos encontrar aqui por alguma questão de migração e fazemos parte de vários trabalhos. Possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina, olha que legal, até o campus da poesia. E graduação em Pedagogia, ou seja, dupla formação aí, isso é muito bom. Foi servidora na Secretaria de Educação do Distrito Federal e Secretaria de Educação de Goiás, além de professora na Universidade Estadual de Goiás, campus de Formosa, ou seja, tem uma larga história aí para falar hoje dessa temática. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas literatura, crônica, poesia, letramentos, escritas decoloniais, formação de professores, análise de discurso e sociolinguística. Nossa, eu queria ser polivalente assim, mas eu só sou da literatura. Meu Deus. E aí, em seguida, claro que tem muito mais a se falar da professora Moema, né, de produção, de várias produções qualificadas, mas se não vou perder tempo aqui, depois vocês tiverem saber mais do que a professora trabalha, vocês entram no lápis dos professores. A professora doutora Raquel Indalece, efetiva de língua portuguesa e literatura da UFRR, atua nas licenciaturas em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza e Matemática. A professora Raquel é colaboradora do programa de mestrado profissional em letras da Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, doutora em letras pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, mestra pelo programa Culturas e Identidades Brasileiras pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Educação à Distância pela Universidade Metropolitana de Santos, bacharel em Letras, Editoração, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e licenciada também em Letras Português e Inglês pela mesma universidade. Entre tantas coisas, eu cito aqui, retirando do resumo da professora mesmo, a tese dela, que foi um perfil de Maria Pureza Monteiro Lobato, sob a orientação da professora Marisa Lajolo, que é a referência que nós conhecemos aí de literatura infanto-juvenil, e tantas outras apresentações. Mas, em síntese, a professora trabalha com os temas formação de leitores, produção de texto acadêmico, sistema literário. Além da atividade de magistério, exerce participação ativa em grupos de pesquisa, como o que eu já mencionei, que dá aí a esta oficina de hoje. Bem, são tantas coisas para se falar. Gostaria de parabenizar aí as duas professoras por esse trabalho.
por essas oficinas de letramento, formação de leitores, propostas didáticas para o trabalho com a educação básica. Dá gosto de ver, né, esse trabalho, porque muitos professores formam e depois eles têm muitas dificuldades enfrentadas, né, dadas as condições aí, as situações do ensino, mas acredito que, pelo que eu observei nos slides, são oficinas, trabalhos curtos que podem ser desenvolvidos na escola, independente de ter ou não ter biblioteca, mas como elas mesmas defendem no trabalho delas, citando quem tem direito à literatura, quem tem direito à escolarização do texto literário enquanto juvenil, citando Antônio Cândido, eu parabenizo aí as duas por esse trabalho humanitário, né, a literatura que humaniza o homem. E aí, antes de passar a palavra, eu queria, né, se possível, rapidamente aqui, ver se eu consigo, só para não dizer que, né, se morremos amanhã, vamos morrer com poesia. Só para introduzir alguns versos aqui, eu queria só citar desejar boas energias para essa tarde de hoje, começando por Fernando Pessoa, o heterônimo Álvaro de Campos. Um poema, bem curto. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu, nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque eu quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Então, é exatamente isso que nós pensamos, né? Fazemos todos os dias como professores, formadores, né? Impossivelmente o possível, e talvez até o impossível, para que esse ensino de literatura, esses letramentos, vários, diversos letramentos, aconteçam na sala de aula, fora da sala de aula. Então, eu agradeço mais uma vez, vou passar a palavra agora para a professora Moema. Pode passar a primeira palavra para a Raquel, por favor. Desculpa, eu investi aqui nas minhas anotações. Então, vou passar para a professora Raquel, e vou acompanhando aqui no chat, vou anotando aqui as perguntas. Eu acho que depois, ao final, vai abrir para as perguntas, né? Essa é a dinâmica. Mas aí, aquelas pessoas que não gostam de falar, se quiser, eu vou acompanhar tudo aqui, eu vou anotando, tá? Para não perder nada, viu? Mas eu espero que vocês aproveitem bastante, todos que estão aqui. Nossa, tanta gente aqui, a Ronise, olha que legal, do mestrado, nossos, enfim, tanta gente aqui que eu vou, o Tiago, o Nicolau, bem tanta gente, não vou citar nome não, senão a Ingrid, e tanta gente, tá bom, tá? Desculpa aí. Passar para a professora Raquel. Fique à vontade, professora. Obrigada, Rosdelma. Boa tarde a todos. Para quem está no horário de Brasília, boa noite, né? Vou fazer uma fala curta para justificar um pouco a nossa oficina, o trabalho do grupo de pesquisa que a gente vem trabalhando, e também o fim da disciplina da nossa aula. É quase um relato, né? Eu fiquei muito feliz com o final da disciplina, porque vou contar para vocês. No primeiro dia de aula, a gente teve alunos do Amapá, o Jeff era do Amapá, a Joana, alunos do interior do Pará, de vários lugares. E eu vi alunos com medo do mestrado, sabe? E eu lembrei de mim. Eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, do litoral de São Vicente, mas eu estudei numa escola muito pobre em Cubatão, assim. Cubatão, quem é mais velho, tudo, lembra que era conhecido como Vale da Morte, era uma cidade bem ruim. E foi a escola, foi a literatura que me deu possibilidade, Na época eu estava num barraquinho de madeira, sabe? Atrás da escola, de uma ocupação. E os professores me deram direito à educação, me deram essa possibilidade de ensino. Depois eu fui aluna de escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio. Na graduação eu estudei com bolsa do ProUni, tive possibilidade de estudar no Mackenzie, porque eu tive bolsa do ProUni, fui da segunda turma do ProUni. E lá no Mackenzie eu conheci a professora Marisa Lajolo.
Bem, 18 anos, eu sabia lá quem era a professora Marisa Lajiola, estava aposentada da Unicamp, chegando no Mackenzie, e ela sempre foi muito receptiva comigo. Ela não... Eu fazia milhares de perguntas, e nenhuma pergunta para ela era boba, sabe? E eu tive esse acompanhamento, fiz iniciação científica. Depois ela falou, olha, Raquel, você precisa ter experiência de uma universidade pública, que o Mackenzie é particular. Vai para a USP, me indicou a USP. Lá eu estudei com o professor Marcos Antônio de Moraes. E o mundo foi se abrindo para mim pela educação. Um amigo veio recentemente e eu lembrei que meu primeiro computador eu comprei em 2010, já aluna, já professora efetiva da Prefeitura de São Paulo. E o sentimento que eu trouxe de 2010 foi o que motivou eu entrar no Profletras, fazer aqui, porque quando a gente chega na escola pública, talvez vocês se identifiquem também, tem uma distância da universidade, né? Na universidade tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é ótimo, várias ideias, mas quando a gente pisa no chão da escola, muita coisa não dá certo, ou muita coisa que você pensou não funciona. E naquele mesmo ano de 2010, eu entrei no mestrado na USP e entrei na Prefeitura de São Paulo, na periferia, e aquelas coisas não conversavam. E a proposta tanto do Profletras, que é o mestrado profissional em letras, quanto do nosso grupo de pesquisa, é fazer conversar esses dois mundos. É fazer a escola, o chão da escola, conversar com a universidade. A gente entende, porque o discurso que eu ouvia em 2010 era o quê? Olha, esses professores são preguiçosos, eles não querem fazer nada, por isso que a escola é ruim. E isso eu ouvia na universidade, lá na USP. E o que eu ouvia na escola, esse pessoal da universidade não sabe do que estão falando. Eles não sabem o que a gente passa aqui. E é verdade, muita coisa a gente não sabe. Então, a gente foi criando esse sentimento, a gente foi criando espaços de conexões, pontes, onde a escola pudesse ter um momento de reflexão para pensar e a universidade tratasse de problemas reais. É claro, a gente tem que tratar de tudo na academia, tem que ter espaço para todo tipo de pesquisa, mas a gente precisa, eu acho, ser fonte, servir a população. O que está precisando? A escola, o que está acontecendo na vida real? Como a gente pode resolver as coisas? Um exemplo que ficou para mim também é a professora Maria Helena de Moura Neves, que faleceu faz quase um ano, e ela foi considerada a maior cientista do Brasil ano passado, da área de letras, da área de educação. E ela defendia uma língua do uso. Então, eu trouxe esse relato por quê? Porque quando a gente pensa em literatura, a gente pode falar muita coisa. Quando a gente pensa em leitura, tem várias teorias, eu posso falar do gerativismo, eu posso falar de muita coisa. Posso falar de teorias diversas, crítica genética, mas o importante para a gente, para o nosso grupo de pesquisa, para o nosso trabalho hoje, é que a literatura chegue na escola. E seu texto, Alessandro, não podia ter sido mais oportuno, sabe, a leitura? Eu não sabia que ele ia ler esse texto. Faz muito sentido. A literatura, a escola, a educação é o que dá direito hoje, né? E quando eu vi meus alunos no Profletras, no primeiro dia de aula, morrendo de medo, a Joana falava assim, Joana, você me permite usar seu relato? Professora, eu estou em 2 prefeituras em estados diferentes dando aula, eu tenho 2 filhos pequenos e mais uns outros grandes, eu vou começar a aula de hoje, mas eu não sei se eu acabo a disciplina. E aí o Jeff Ter meio desconfiado, assim, olha, eu estou aqui no Amapá, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá em Marabá para fazer as aulas. E aí, o que eu vi? E cada um de vocês tem muito potencial, mas muito, muito, muito. E estão fazendo um trabalho excelente. Por quê? Durante a disciplina, durante o mestrado. E os alunos de educação do campo aqui também. Tem a Emily. Estamos com vários alunos aqui nossos. E é isso que a gente trabalha aqui na educação do campo. Aqui no mestrado. A ideia é essa, que todo mundo tem direito. Chegamos aqui juntas, eu, Rosdelma, Moema, de 2019 para 2020, nesse período aqui, cada um com a sua história. Moema veio de Brasília, eu vim do litoral de São Paulo, eu caí de paraquedas na educação do campo, confesso aqui para vocês, agora que já passei no concurso, que eu não sabia o que era educação do campo, até entrar no concurso público, comecei a estudar, mas a gente vê um mundo que se abre, e um mundo que encanta, um mundo onde pessoas têm direito a educar e tem muito para ensinar para a gente. Cada um de vocês tem muito para ensinar para a gente, de mundo de vida, de jeito de pensar, de humanidade. Então, eu prometi para a professora Moema que não faria uma apresentação grande, não vou fazer. Queria ler um texto para vocês que alguns já conhecem, do Paulo Freire, que diz muito disso, e depois a Moema vai dar sequência com a parte da oficina propriamente dita. Bom, vou ler um texto do Paulo Freire, um poema. A escola é, e eu acredito nisso mesmo, a escola é um lugar que se faz amigos,
Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser tijolo que forma parede, indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico. Numa escola, sim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, fui privilegiada, eu tive aula em escola pública boa, eu criei meus melhores amigos na escola, e na universidade não foi diferente. Então, eu quero que vocês pensem em cada iniciativa dessa, cada oficina que a gente dê, cada conhecimento que vocês vão aprender aqui hoje, como é que eu posso levar isso para a escola? Como é que minhas aulas podem ser melhor? Como aquele aluno do Nós Mudemos, do Alessandro, pode ter acesso à oportunidade? Esse Nós Mudemos podia ter sido eu. Podia mesmo. Mas eu tive professores que me pegaram pela mão, falaram, você vai dar certo, você vai conseguir, você pode aprender. E é isso que eu desejo. Para todos os nossos alunos do Brasil, professores que peguem pela mão e falam, vai dar certo. Muito obrigada. Moema, está com você a palavra. Obrigada, Raquel. Lindo texto, bonito seu relato de experiência, falar do grupo, né? Enfim, foi emocionante mesmo essa nossa abertura, foram 3 textos lindíssimos aí, muito pertinentes para o que nós vamos discutir hoje. E na educação do campo, a gente utiliza como instrumento pedagógico a mística, e de certa forma, sem combinar, hoje nós fizemos uma mística, né? Que na abertura de toda a nossa atividade, a gente pode cantar uma música, ler um poema, né, fazer uma reflexão, enfim, a mística ela pode acontecer de várias formas diferentes. E hoje aconteceu de uma maneira muito natural. Então, agradeço os 3, né, você, Raquel e o Alessandro, que trouxeram um texto que eu não tinha pensado. Vamos falar o tempo todo da necessidade de ler o texto literário, e eu não tinha separado, de fato, um texto, então foi enriquecedor demais, mesmo sem a gente ter combinado, foi muito bom. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação da professora Rosidelma, que está mediando hoje, fez a nossa apresentação, né, os demais participantes aqui, nossos alunos da educação do campo, alunos da letras, alunos egressos, alunos do mestrado profissional em letras, alunos da Raquel, alunos do nosso mestrado aqui, enfim, colegas interessados no nosso grupo, participantes do nosso grupo de pesquisa, professora Renata, professora Islara, não tem como a gente não agradecer, porque se estamos todos aqui, é resultado também de um trabalho coletivo que estamos fazendo no nosso grupo de pesquisa, que apesar de sermos recentes na universidade, né, eu fui a última a chegar das 3, mas temos, de certa forma, nos debruçado a discutir um conceito, e aí eu vou começar já a compartilhar alguns slides aqui com vocês, da nossa apresentação, né, da oficina que preparei para vocês hoje. Só um instante. Então, a gente sempre discutindo o letramento, né, então foi assim, com muito cuidado que pensamos nessa formação mesmo de hoje, né, por meio dessa oficina, porque o tema, é o norte do nosso grupo de pesquisa, né, então, apesar de já estarmos executando muitas atividades, já termos feito oficinas de letramento, hoje a gente conseguiu, de fato, reunir muitas pessoas queridas e interessadas, e a gente vai poder compartilhar mais alguns conceitos, e aí eu separei, né, para iniciar alguns conceitos do que de fato é letramento, e os alunos veem que o nome do nosso laboratório de pesquisa é letramento, práticas sociais de letramento, nosso grupo de pesquisa leva letramento, e alguns ainda, né, tenho certeza que sentem dúvida em relação à própria definição desse conceito, que também é título da nossa oficina de hoje, práticas sociais de letramento literário, formação de professores e recepção da literatura infantil e juvenil. Para a gente, de certa forma, deixa eu só mudar aqui para passar os slides, só um instante.
definir um pouco como a gente vai organizar os trabalhos de hoje e, de certa forma, também não extrapolar muito o nosso tempo. Então, a proposta é que, no primeiro momento, apresente alguns conceitos mais formais de letramento, entender o que, de fato, nós falamos como letramento, como prática social, né? Alguns tipos de letramento que vamos ver rapidamente: letramento escolar, visual, digital, a questão do texto multimodal, que vai responder e ajudar muito na compreensão de todos esses conceitos. No segundo momento, uma parte mais prática, porque de fato é uma oficina, né, em que apresento algumas práticas de letramento literário, a partir do livro do Hildo Cosson, que a professora Rosidelma já citou, chamado Letramento Literário, Teoria e Prática, né, em que o próprio Cosson cita o Antônio Cândido. Nós também fazemos essa leitura quando pensamos no nosso grupo de pesquisa. O texto do Antônio Cândido, em que pese alguns acham que já está um pouco distante, a gente acredita que ainda está muito vivo e necessário a discussão nos dias atuais sobre o direito da literatura, né? E a capacidade, como disse a professora Rosidelma e as professoras Rosidelma e Raquel, da literatura nos humanizar enquanto sujeitos, né? Então, eu tirei, de fato, agora vamos para alguns conceitos que eu tirei desse dicionário, desse glossário do CEALI, que é um grupo de estudos da Faculdade de Educação da UFMG, que inclusive o próprio professor Hildo Cosson faz parte, a professora Magda Soares também contribuiu com a definição de alguns verbetes, e o primeiro verbete é justamente o verbete sobre letramento, né? A professora Magda Soares vai definir o verbete de letramento muito próximo à questão da alfabetização. Então, a gente vai entender essa primeira acepção do termo a partir da professora Magda Soares, né, que vai dizer que letramento é a palavra que corresponde a diferentes conceitos, dependendo da perspectiva que se adote. Pode ser antropológica, linguística, psicológica, pedagógica, mas é nessa última perspectiva que a palavra e o conceito serão, de fato, aqui, né, considerados. Pois no campo de ensino inicial da língua e da escrita, que aparece a palavra letramento, na maioria dos estudos, né? A palavra e o conceito foram, de fato, introduzidos no Brasil a partir da perspectiva do letramento como alfabetização. Posteriormente, o conceito de letramento se estendeu para todo o campo de ensino da língua e da literatura, e mesmo de outras áreas do conhecimento, né? Mas nesse verbete ainda ela traz essa acepção muito ligada que considera, né, o letramento, a relação do letramento com a alfabetização. Então, logo depois, eu trago também para contribuir, e aí a gente avança um pouco nesse conceito de letramento como prática apenas de alfabetização, e aí alguns outros autores que também escreveram verbetes, né, para esse dicionário FALE, feito pelo FALE, né, da UFMG, o grupo de pesquisa, enfim, o CEALI da UFMG, perdão, que vai dizer que existem diferentes práticas e eventos de letramento, né? Então, essa contribuição que o Brian Street vai dar, inclusive tem um livro aqui que eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre ele, Letramentos Sociais. Esse mesmo autor desse livro vai fazer o verbete, contribuir para esse glossário da UFMG. É um glossário que vai falar sobre relacionados à língua, escrita, práticas de língua e de escrita, né? E esse professor, o professor Brian Street, é da Universidade King College de London, né? E vai dizer que existem os conceitos e os eventos de práticas de letramento são abordados estreitamente, né? Relacionados aqui por ele de uma forma mais conjunta, né? A expressão desses eventos de letramento, que aí é de fato os eventos, quando acontece o letramento, refere-se a eventos mais observáveis das atividades que envolvem a leitura e a escrita, enquanto o conceito de práticas de letramento distancia-se do conceito imediato que os eventos ocorrem. Então, para situá-lo, interpretá-lo nos contextos institucionais, né, como no espaço formal de educação, quando a gente pensa no letramento dentro desses espaços formais, embora o letramento ocorra em espaços não formais, sobretudo, inclusive, né, mas a gente pensa
no contexto de letramento, nos espaços institucionais e também culturais, a partir dos quais participantes atribuem significados à leitura e à escrita e os eventos de que participam. Então, o uso do plural do letramento, né, e é uma coisa que ajuda a compreender também o conceito, né, que não é um letramento, nós temos vários letramentos. Durante o dia, nós passamos por vários processos de letramento, né, somos atravessados por muitos letramentos, assim como pelos discursos. Então, o uso do plural no conceito tanto de letramento quanto de eventos e práticas, indica a atribuição justamente de valor social aos usos da escrita, né, que varia de acordo com cada grupo social. Como eu disse, o letramento não se dá apenas nos espaços formais de educação. Quando a gente pensa em ampliar esse conceito não só de letramento, mas entende o conceito de letramentos no plural, a gente entende que isso ocorre também na nossa vida, né, e a nossa prática social relacionada à leitura e à escrita diária, desde o momento quando a gente abre a mensagem do WhatsApp, quando a gente acessa um e-mail, quando a gente conversa com uma pessoa que mora conosco. Então, os letramentos, diferente quando a gente vê uma televisão, quando vê um vídeo no YouTube, tudo isso são eventos de letramento que, enfim, circundam a nossa vida, nos perpassam todos os dias, os nossos cotidianos, né? E aí, a gente entende também que esses eventos de letramentos que ocorrem são objetos de disputa e independem do jogo de forças econômicas, religiosas, assim como os discursos, né? Depende das relações de poder e políticas num determinado contexto ou entre contexto local e contextos mais distantes. Então, a gente vê aí, então, não continuar dizendo aqui, tendo em vista, então, essa multiplicidade de práticas sociais de letramento, muitos pesquisadores e profissionais da área têm discutido letramentos no lugar, aliás, além do lugar único e monolítico, apenas do letramento, né? Como eu disse, a importância da gente entender esse conceito no plural é uma guinada que, inclusive, o Bryant Street vai dizer que é uma guinada epistemológica, porque vai implicar novos estudos de letramento para a pedagogia, que concebe o letramento, muitas vezes, apenas como prática de alfabetização, ainda de modo muito conservador, tradicional e convencional, né? Convencionalmente estabelecido, né? Esse conceito aliado do letramento apenas à alfabetização. Então, em diversos casos e estudos sobre letramento, como o de Bryant Street, que eu citei para vocês aqui, nesse primeiro momento estou utilizando ele, e depois vou, claro, também utilizar o Cosson, né, que nós já apresentamos, mas, enfim, mas o Bryant Street é muito interessante para a gente ver que, aliás, em diversos casos, né, de estudo sobre letramento, tem se descoberto que as pessoas se apresentam para programas de alfabetização, justamente por se considerarem analfabetas. Esse é um estudo de caso que o professor Bryant Street fez, né, e aí ele foi verificar como que se dava a apresentação dessas pessoas que se consideram analfabetas em cursos, na hora de se matricular para cursos, pensando em ter uma alfabetização, né? E aí, essas pessoas tinham considerável habilidade letrada, é um dos resultados que o professor Bryant Street chega nas suas pesquisas, né? Mas necessitavam de ajuda numa área específica. Não é, de fato, que elas, apesar de se considerarem, né, e ele vai defender aqui no seu estudo de caso, verificou que, ao se matricularem em cursos de alfabetização, adultos que se definiam como analfabetos e são frequentemente testados por meio da solicitação de leitura de algum material escrito, né, e aí ele propôs uma guinada mesmo pedagógica em relação a essa questão. E aí, como ele disse, muitas vezes os alunos chegam, e aí ele fez 2 estudos de caso aqui que eu estou citando, em que os alunos chegavam considerando-se analfabetos, né, e quando eles eram testados por meio da solicitação de algum material escrito, né, para avaliar o seu nível e suas necessidades. Isso é muito comum ainda, quando uma pessoa procura a escola, normalmente quando não possui documentação, a escola passa uma prova para fazer esse nivelamento e saber qual é a série que a pessoa vai entrar.
Aqui no Brasil isso também ocorre. Então, aí solicita-se que as pessoas leiam textos produzidos, né, textos já prontos, né, e ele faz essa experiência de solicitar que, ao invés de dar textos prontos, ele entrega textos produzidos pelos próprios alunos do programa em que ele faz parte, né. Então, em vez de um material impresso, padronizado, muitos descobriram, para a sua própria surpresa, que poderiam lê-lo com bastante facilidade, quando a gente não utiliza um material impresso, padronizado. E o que ele define, enfim, um dos resultados, quando ele fez esse estudo de caso, né? Que foi feito semelhante também nos Estados Unidos, onde foram solicitados a essas pessoas que se consideravam analfabetas, que fizessem leitura de textos, não textos prontos, né, mas de textos feitos, enfim, por outros alunos, e verificou que a familiaridade com o conteúdo, o contexto, afetou o que era considerado habilidades neutras. Então, independente do contexto, na decodificação escrita, né, as pessoas conseguiam entender. E aí, nessa outra universidade do Reino Unido, que esses alunos disseram que não sabiam ler e escrever corretamente, porque não sabiam falar direito. Então, quando se davam um material em que eles tinham familiaridade, como algumas revistas com temática mais próxima à realidade deles, mesmo eles colocando que não sabiam ler e escrever corretamente, porque não sabiam falar direito, né, por causa do seu dialeto ou do sotaque, que diferia do padrão, no caso, do padrão normativo da língua inglesa, né? Aí ele verificou que, na realidade, o estigma do analfabetismo é um fardo muito maior do que os verdadeiros problemas de leitura e escrita nesses estudos de caso que o professor Brian Street apresentou, né? Então, é interessante, e aí a gente pensa que todos nós somos letrados, né? Não é porque a pessoa não tem acesso, e aí foi muito pertinente o texto do Alessandro no início, a uma língua, não utiliza a língua padrão conforme a uma convenção estipulada para que essa pessoa use, que ela é analfabeta. Por quê? Ela faz uso das práticas e os eventos de letramento fazem parte da vida dessa pessoa, né? Então, são modelos analíticos utilizados por pesquisadores que buscam compreender o uso e os significados da escrita e da leitura para diferentes grupos sociais e suas consequências educacionais, políticas, sociais, de tais usos para o indivíduo e para os grupos que pertencem, né? E aí pegam dois outros autores, Shirley e Bryce Helt, caracterizou como evento de letramento qualquer ocasião em que algo escrito, né, é constitutivo de interação e dos processos interpretativos dos participantes. Ou seja, é o que podemos observar que as pessoas estão fazendo, como elas estão usando a escrita e a leitura. Essa noção oferece ao pesquisador e ao professor uma análise do cotidiano, de fato, das pessoas, né? Um modelo analítico para descrever e caracterizar quando as pessoas leem, escrevem ou conversam, né? E há, de fato, um ato de comunicação, tá? Então, a gente pensando aí, né, agora deixando um pouco esse conceito de letramento aliado à alfabetização, a gente entende que, como há vários tipos de letramentos, a gente tem os letramentos nos espaços formais, que seria o letramento escolar. Então, é um outro verbete que eu tirei do dicionário da UFMG, né, agora feito pela professora Maria Lúcia Castanheira, que vai dizer o seguinte: a expressão letramento escolar refere-se aos usos, às práticas, aos significados da língua escrita no contexto escolar. Tal designação decorre da compreensão do que o letramento varia de acordo com o contexto em que ocorrem os diferentes eventos de letramento. Ler e escrever na escola são processos que se diferenciam de ler e escrever fora da escola, pois o que, como, quando ou para que se lê ou se escreve na escola são aspectos definidos a partir das especificidades dessa instituição, que visa, em última instância, o ensino e a aprendizagem. Então, a expressão letramento escolar, portanto, aponta para as diferentes práticas de leitura e escritas desenvolvidas dentro e fora, não só da escola, mas das universidades também, né? Dentro dos espaços formais de educação. Mas, para além do letramento escolar, que, claro, o conceito de letramento
relacionado à alfabetização, a gente já pensa no espaço formal da educação, mas também, como ele ocorre em outros momentos, de outras maneiras, são diferentes tipos de letramentos que nós que perpassam o nosso, né, nós como indivíduos, como sujeitos, cotidianamente. Aí tem uma outra acepção que eu trouxe, que é a acepção de letramento visual, pela professora que foi feito, retirado também do dicionário, do glossário do FAI, que elaborado pela professora Célia Abicail Belmiro, de letramento visual, que é muito comum também, hoje as informações chegam mais para a gente por meio de imagens do que, de fato, por meio de texto, né? E aí a gente entende que o processo de leitura, ele vai além da decodificação de palavras, é você ler o mundo que está ao seu redor. Então, o letramento visual, ele é muito importante, por isso eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco sobre esse tipo de letramento na tarde de hoje, pois cada cultura produz suas linguagens, sejam verbais, sonoras, visuais, gestuais, entre outras, e com elas ergue seu mundo de referência. Dentre todas as imagens se constituem por signos visuais que compõem e ordenam nossas formas de ver, de reconhecer o que nos cerca. As imagens que nos rodeiam são armazenadas na nossa memória e vão organizando diferentes significados, né? Podemos dizer, então, que geramos imagem no nosso presente a partir de nossas vivências e selecionamos imagens de tempos, espaços passados, das quais nos apropriamos para nos expressar no nosso presente e para compreender como somos sujeitos sociais e históricos. Agora, um outro tipo de letramento que faz parte hoje do nosso cotidiano, e ele está quase que inevitável cada vez mais, é o letramento digital. Esse conceito foi feito pela professora Ana Elisa Ribeiro, né, que é do Cefet de Minas Gerais, também para esse glossário do FALE, e ela vai colocar esse conceito de letramento digital, que normalmente ele tem foco em textos impressos, né, já que os textos, normalmente o conceito de letramento, quer dizer, ele tem um foco no texto impresso, a gente pensa que é o jornal, o livro, enfim, o jornal já está um pouco obsoleto, né, mas o livro, que é necessário o livro para que a gente faça, de fato, a leitura, e que os textos digitais, e a gente sabe que não é verdade, porque hoje a literatura, ela está sendo circulando e sendo recepcionada pela internet também, né, que os textos digitais não são mais recentes do que a discussão sobre práticas sociais de leitura e escrita. Então, o letramento digital diz justamente respeito a isso, e compreende também essa circulação e recepção da literatura por meio das mídias digitais, né? Hoje não é necessário publicar um poema no livro, você publica num blog, numa rede social, e a literatura vai estar circulando no Instagram, né? Enfim. Então, esse letramento digital também diz respeito às práticas sociais de leitura e de produção de textos, só que em ambientes digitais. Isso é, o uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, em plataformas como e-mail, redes sociais na web, entre outras, né? Então, ser letrado digitalmente implica saber se comunicar em diferentes situações com propósitos variados nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens, e-mail, SMS, que também ficou obsoleto, né? A gente só recebe ultimamente golpe, mensagem de fraude pelo SMS, né? Mas entre o WhatsApp, né, e essa busca de informação na internet também implica saber encontrar textos e compreendê-lo, porque a internet é um mundo, né? Um universo de textos bons e ruins. E a gente também tem que saber compreender o que é bom, o que é ruim, né? O que pressupõe selecionar informações mais pertinentes e, sobretudo, hoje em dia, avaliar a credibilidade em razão das fake news. Mas, para a gente ainda ir um pouco mais à frente sobre o conceito de letramento como prática social, o conceito de multimodalidade do texto é muito pertinente, porque um texto ou um enunciado dito ou contado, escrito, ao mesmo pensado, concreto ou único, gera uma significação que se vale da língua e da linguagem para sua materialização, constituindo propriamente o discurso, né? Na era do impresso, observou-se que a palavra texto, principalmente para referir a textos escritos, impressos ou não, né,
Na vida contemporânea, que os escritos e as falas se misturam com imagens estáticas, com fotos, ilustrações, gráficos, enfim, todo o material imagético também feito por razão das tecnologias, né? Ou até mesmo em movimento, como vídeos, sons, como sonoplastias, músicas. Aí a palavra texto se estendeu a esses enunciados híbridos, né? O que a gente chama de híbrido é aquilo que se mistura. Então, hoje a palavra escrita se mistura à imagem, ao som, ao vídeo, à música, e a ideia de multimodalidade já justamente daí, né? O próprio nome já nos traz um pouco a resposta do que é multimodalidades, as várias modalidades que o texto pode se apresentar, inclusive, ao mesmo tempo. Então, chamamos isso de enunciados híbridos, de um novo tipo de texto, né, de tal modo que hoje falamos também em textos orais, em textos multimodais, como as notícias televisivas ou os vídeos do YouTube, por exemplo. Ela fala aqui dos vídeos de fãs de YouTube. As mudanças relativas aos meios de comunicação e à circulação de informação, o surgimento e ampliação contínuos de acesso às tecnologias digitais da comunicação e da informação provocaram a intensificação vertiginosa e a diversificação da circulação da informação nos meios de comunicação, analógicos e digitais, que, por isso mesmo, distanciam-se hoje dos meios impressos, muito mais morosos e seletivos, né, que de outrora, quando a gente ainda estava muito mais preso ao texto, enfim, materializado em livro, em jornal, ou no impresso, de um modo geral, né? Então, segundo autores como Chartier, mudanças significativas nas maneiras de ler, de produzir e de fazer circular textos na nossa sociedade, agora contemporânea. E aí a professora Rosane Roxo também contribui com esse dicionário, glossário do Fale, a professora Rosane Roxo, que é da Unicamp, né? Ela vai definir o conceito de textos multimodais, né? Um texto, um enunciado, ele é concreto, né? E ela vai dizer que esses textos multimodais, eles, como eu disse, se apresentam de diferentes maneiras, né? Seja ele impresso ou não. Às vezes, ele se propõe, inclusive, a gente tinha muito isso, acho que até saiu um pouco mais, o hiperlink, né? Um texto que você abria um link e ele te levava a outro texto, uma referência, ou a outra, uma imagem, por exemplo, né? Um texto coberto de referências e que você podia clicar e automaticamente já saber do que se tratava aquela referência. Então, a multimodalidade, os textos modais estão presentes muito nesse sentido, né? Esses novos escritos que dão lugar a novos gêneros discursivos, quase que diariamente nas nossas vidas. Chats, páginas, tweets, posts, né? Fanclips. E isso se dá porque hoje dispomos de novas tecnologias e de ferramentas de leitura e escrita, convocando esses novos letramentos. Então, não tem mais como, inclusive, a gente ainda permanecer naquele conceito único que já está defasado de letramento na sua unicidade, né? Pois configuramos enunciados, textos em sua multissemiose, multiplicidade de semioses e linguagens, ou a sua multimodalidade. São modos de significar e as configurações que se valem das possibilidades hipertextuais, multididáticas, hipermediáticas do texto eletrônico e que trazem novas feições para o ato de leitura. Já não basta mais a leitura do texto verbal escrito, né? Isso se dá devido à linguagem digital, que, indiferente ou alheia aos múltiplas semioses, reconfigura todas essas modalidades de linguagem e mídias em um código numérico e binário, né? As mídias digitais facilitam a modificação e a combinação dos conteúdos oriundos de qualquer mídia, porque os processos de digitalização reduzem qualquer conteúdo informativo, originando qualquer mídia, codificando em qualquer linguagem, um código numérico binário comum, ao qual se pode ser manipulado de forma automatizada. E aí a gente chega, né? Estou até sendo um pouco rápida, eu falo um pouco rápido, peço desculpa, mas é a minha ansiedade de querer passar, enfim, o que a gente pensa, o que a gente planeja, né? E aí a gente chega, de certa forma, numa questão importante, que tudo isso
coloca novos desafios aos letramentos escolares, né? Nós temos muito mais desafios hoje do que os professores há 50 anos atrás tinham em relação aos tipos de texto ou aos gêneros discursivos que circulam. E aí, o Rio do Cosson, como a gente adiantou, né, um livro que nós utilizamos já há um tempo, um livro que traz práticas, né, desses letramentos, e aí a gente chega numa nova acepção de letramento, que agora é o letramento literário, de fato, que é o que a gente pensa, né, nós somos da área de letras, trabalhamos, claro, com todos os tipos de letramento, mas a nossa proposta é pensar no letramento literário como uma forma de humanização dos sujeitos, né, e o Rio do Cosson, ele vai iniciar já o seu livro no primeiro capítulo, A Literatura e o Mundo, já citando o Antônio Cândido, a questão de que a literatura humaniza o sujeito, né? Mas ele vai além do próprio Antônio Cândido e dizer que a gente precisa mudar os rumos da escolarização, né? Em relação ao trabalho com a leitura literária. E a escola não pode se furtar ao papel de ensinar literatura. Precisamos parar de repetir ou reproduzir o ato de falar sobre literatura e não, de fato, nos debruçarmos a leitura do texto literário nas nossas salas de aula, né? Até porque o processo de humanização ele vai estar pela leitura do texto, e não falar sobre o texto, ou sobre o autor, ou sobre determinada escola literária, porque é no exercício, eu pego mais uma citação do professor Rio do Cosson, é no exercício da leitura e escrita dos textos literários que se desvela arbitrariedades impostas pelos discursos padronizados da sociedade leitada. E aí é muito importante, né? A gente pensa que, por meio da prática de letramento, os leitores, ou no caso, os nossos educandos, conseguem perceber esses discursos padronizados, né, e conseguem fazer um processo de leitura mais crítica. Acrescento ainda outra citação do professor Rio do Cosson, que diz: a experiência literária nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a importância da literatura, dela humanizar os sujeitos, que nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, né? Vivenciar essa experiência do outro por meio da literatura, e com isso nós nos tornamos mais humanos, né? E aí, então, mas o Cosson, ele, como eu disse, vai além propriamente do Antônio Cândido, que vai colocar essas questões da humanização e do direito à literatura a todas as pessoas, mas ele vai dizer que a gente deve compreender que o letramento literário é uma prática social, e como tal, é responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa escolarização, sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma, que mais nega do que confirma seu poder de humanização. Então, deixa eu passar aqui também. Eu tento organizar a minha fala justamente porque, se eu for fazer considerações demais, eu termino fugindo, o tempo ultrapassa. E aí eu trouxe uma citação de um artigo que eu publiquei ano passado, na revista Linha Mestra, que é uma revista da Associação Brasileira de Leitura do Brasil, né? E que justamente o título do artigo é Práticas Sociais, o Direito à Literatura, Práticas Sociais de Letramento Literário. E aí eu retirei uma citação do meu texto em que eu coloquei o seguinte: atividades de letramento literário ocorrem enquanto um acontecimento discursivo, enquanto uma experiência produtiva e significativa para os alunos, de maneira a construir um caminho a ser trilhado para a formação de leitores literários autônomos e para a consolidação de um ensino de literatura menos desigual, mais ético e mais humano, né? Só um instante aqui, pronto. Então, aí a gente chega, né, como eu falei, já adiantando aí, que a parte prática, né, que o Rio do Cosson propõe no livro, ao final do seu livro, ele tem uma série de oficinas, mas antes de apresentar essa oficina, ele nos apresenta caminhos, né, de trabalho
com o texto literário. Até ontem eu dei uma aula e brinquei, a gente não chega na aula, começa a ler o texto sem fazer minimamente uma introdução, né? No caso do texto literário. A gente tem uma sequência, vamos dizer que é uma sequência didática, né, que o professor Hildo Cosson vai chamar de sequência básica e sequência expandida. Ele diz que a sequência básica é muito pertinente para o ensino fundamental, né, tanto a gente pensar em séries iniciais quanto séries finais, e a sequência expandida já seria um trabalho didático mais aprofundado para o ensino médio. Mas na sequência básica, o professor Hildo Cosson vai dizer que existe, né, como eu falei, o caminho para o trabalho com esse texto literário, caminho que todos nós que estamos em sala de aula fazemos, inclusive, instintivamente, né? Mas o professor Hildo Cosson, ele sistematiza isso. Ele vai dizer que, para a gente trabalhar com texto literário, primeiro a gente precisa de uma motivação. Uma motivação é fazer uma referência ao assunto que vai ser trabalhado no texto, sem ser de maneira direta. Por exemplo, vamos trabalhar com tal texto. Não, mas trazer um outro poema que relacione, ou uma música que possa ser relacionada com o conteúdo do texto que vai ser trabalhado, ou um comentário, uma reportagem, uma charge, que tenha a ver, claro, com o texto que vai ser lido em seguida. Na introdução é que seria, de fato, a apresentação do texto, do autor, né? Enfim, explicar um pouco a história antes propriamente da leitura. E aí, no terceiro momento, viria a leitura de fato do texto. Essa leitura pode se dar de diferentes maneiras, né, individual ou coletiva, ou em grupos, enfim. Aí chega, de fato, a leitura e o contato com o texto literário, e não só falar do texto, mas de fato, fazer o letramento literário é trazer a leitura do texto literário para as nossas salas de aula. E depois dessa leitura, a interpretação. Na interpretação da sequência básica, é uma interpretação diferente, né, porque a gente tem outro, não gosto de falar nível, né, mas outro momento em que os alunos ainda não estão preparados para discutir determinados temas ou aprofundar em determinadas questões. E aí, o professor Hildo Cosson expande, né, essa sequência didática, além da motivação, que também pode ser chamada aí de predição, né, ou antecipação, e do inglês também priming, que é tudo isso que eu disse, a gente relacionar a algo que tem a ver com o texto, que possa motivar um filme, uma música, uma citação, um verso de um poema, que possa relacionar e antecipar, de certa forma, um assunto que vai ser tratado, né, e aí volta aos mesmos 4 caminhos que ele já tinha apresentado na sequência expandida, e aí vai dizer a introdução, a mesma coisa, a gente apresenta aí já, de fato, a narrativa, o que vai ser tratado na narrativa, fala sobre o autor, né, depois vem a leitura, que pode se dar de maneira individual e coletiva, só que na sequência expandida, ele coloca a primeira e segunda interpretação. A primeira interpretação são os de caráter mais de senso comum, são as impressões mesmo do texto, e numa segunda interpretação, que seria um momento mais aprofundado de trabalho com esse texto literário, que seria a contextualização teórica, histórica, crítica, poética, estilística, presentificadora e temática do texto literário, né? Presentificadora é quando a gente traz, pode ser um texto que tenha sido escrito agora, e a gente vai relacionar com algum tema contemporâneo, ou quando a gente pega um texto literário que não foi escrito nesse momento, um texto escrito antigamente, ou em outro momento histórico, né, e que a gente traz a temática, compara com alguma questão da nossa atualidade, tá? Então, essa seria a sequência básica e expandida do Cosson, que nós já fazemos, como eu disse, de maneira instintiva, mas ele sistematiza que é importante a gente ter clareza desses caminhos nos nossos trabalhos com texto literário em sala de aula. E o Hildo Cosson, ele propõe algumas oficinas. Hoje não vai dar tempo, eu queria muito me debruçar nas oficinas, mas, enfim, o conteúdo é muito grande, né? O nosso tempo é pouco. Ele vai trazer algumas oficinas bem legais de trabalho com o texto, então eu sugiro, assim, o livro é de fácil acesso, a cópia em PDF pela internet, então lá todas essas oficinas vêm explicadas como elas podem ser ministradas, né? Essas oficinas são espécies de dinâmicas que podem ser feitas com texto literário, e aí ele começa como ajudando a bibliotecária, que é uma oficina em que
os participantes, os alunos, né, os nossos educandos, eles se propõem, a proposta é que eles façam a referência bibliográfica e também um resumo, uma sinopse da obra, tal como uma ficha catalográfica de uma biblioteca. Então, o professor leva para a sala vários livros, e aí é uma proposta de atividade que precisa ter uma quantidade de livros diferentes, né? E aí pode sistematizar a turma de acordo com a quantidade de livros que se tem, para que os alunos em grupo, em dupla, façam essa ficha bibliográfica que traz ou não só os dados, né, da obra, como o ano, a edição, o nome dos autores, o nome da obra, mas também façam uma sinopse. E essa é uma prática bem legal, e o professor Hildo Cosson já apresenta logo no começo das suas oficinas. Outra prática é a glosa, né, que é muito próxima também do jogral, a gente trabalhar com a questão da sonoridade dos poemas, e aí a gente trabalha mais na ordem dos textos poéticos, né? O dicionário, né, que se alia também um pouco à glosa, que a gente definir quais umas palavras e a partir dessa palavra gerar outras palavras, ou definir algumas palavras, né? Essas técnicas vão estar todas esmiuçadas, como eu disse, no livro. O dominó narrativo, que traz partes de uma história narrativa, que são distribuídas para os diferentes grupos de alunos, e a intenção é que eles consigam juntar a história, né, da forma como ela se apresenta cronologicamente. Então, aí vai depender do tipo de texto que a gente vai trabalhar, também para escolher alguma dessas técnicas para utilizar. Entrevista imaginária, onde os educandos podem entrevistar o autor do livro, mesmo que ele já tenha falecido, é uma entrevista imaginária, e pensar o que eles poderiam comentar sobre a obra, né? O jogral, que eu já disse, que é muito aliado à questão sonora, os diários, que são os diários de leitura, muito importantes para o Hildo Cosson, né? Que seriam as anotações, as impressões de leitura dos educandos a partir de uma determinada obra, sobre orientação, claro, né? Pedindo, por exemplo, para eles tirarem descrições dos personagens, ou a forma como o cenário é descrito na narrativa, e aí a gente direciona esse diário de leitura dos educandos, né? Palavra-sensação, que eles gostam muito, que é quando eles propõem palavras a partir de um poema que eles leram, que eles sentiram, quais foram as impressões desse poema, e a partir dessas palavras podemos derivar para atividades de produção de texto, por exemplo, assim como as palavras-chave, que são semelhantes, não são as impressões do texto, mas são as palavras principais de um determinado texto, pode ser poético ou texto em prosa, que a gente pega uma série de palavras que fazem parte de um determinado campo semântico e seleciona para chamar a atenção dos alunos de algum aspecto ou de algum conteúdo importante do texto. O varal poético, que eles podem tanto escrever poemas, quanto a gente pode apresentar poemas em pedaços de papel para que eles coloquem num barbante, numa linha. A gente pode fazer isso para enfeitar na nossa sala de aula, ou até mesmo para enfeitar na nossa escola, utilizar murais, e como eu disse, esses textos podem ser de autoria dos alunos, ou outros textos. Essa semana eu vi na TV Cultura, eles estavam fazendo uma reportagem sobre uma feira literária, e eu vi isso no guarda-chuva. As crianças tinham um guarda-chuva, elas abriam cada pedacinho do guarda-chuva, né, aqueles filetes que tem no guarda-chuva, vinha com um pedaço de poesia. E aí as crianças ficavam circulando nessa feira com esse guarda-chuva aberto, e as pessoas paravam elas e selecionavam um trecho de poesia para ler. Ficou bem legal, inclusive. As autobiografias, que é quando a gente pode relacionar as nossas histórias de vidas com a leitura literária que nós fizemos, né? Pode ser feito de diferentes formas, mas ela se dá pela produção de textos autobiográficos a partir da produção literária. Um mural de leitura, que eu vou apresentar em seguida para vocês, chamado de paginário. Feiras literárias, enfim, são mais de 20 oficinas que o Cosson apresenta. Não dá tempo de eu falar e comentar sobre todas, eu acho que tinha que ter. Eu fiquei pensando hoje, quando estava preparando a oficina, terminando de preparar, que na realidade devia ser um mini curso, porque teriam vários momentos diferentes em vários dias, teria que ser um dia só para falar das oficinas, né? Que são muitas, e a gente comentar elas mais detalhadamente,
No entanto, como a minha proposta era trabalhar com alguns conceitos, não deu para aprofundar mais como eu queria nas oficinas, mas deixo a dica, sempre passo esse material na formação dos professores, quando eu faço formação com professores, porque eu acho que é um material útil para a nossa sala de aula, né? Muito útil para pensarmos técnicas, estratégias, né, do trabalho com texto literário nas nossas salas de aula. E aí eu queria falar do paginário que o professor Rildo Cosson chama de mural de leitura, e eu tenho um colega que fez doutorado comigo na PUC do Rio, que ele está super premiado porque ele realiza esses paginários, uma intervenção urbana nas ruas, ele pega uma determinada obra, né, e a partir dessa obra, ele tira cópia de livros, né, de páginas desse livro, dessa determinada obra, e aí a ideia de interação é porque ele deixa marcadores de texto e as pessoas vão grifar as partes do texto que acharam mais interessante. Ele tem sido, inclusive, premiado, recentemente fez um paginário desse em Portugal, em Lisboa. Esse paginário aqui foi feito na UERJ, quando a gente teve o Abrali, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, fez um encontro lá, acho que a Renata estava, agora foi 2016, se eu não me engano, ou 17, tá? Que foi feito esse paginário na UERJ, eu não lembro a partir de qual obra, mas ele pode ocorrer dentro de um espaço fechado ou escorrer no muro, na rua, por exemplo, né? Se propõe a ser uma intervenção, de fato, urbana, tá? Eu passei tão rápido aqui que eu queria falar mais algumas coisas, mas eu sei que já está acabando, tá bom? E eu queria dizer que, como aqui eu trouxe outro livro da professora Rosane Roxo, né? Esse livro eu tenho também feito estudos a partir dele, né? Chamado Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social. A professora Rosane Roxo vai chamar a atenção justamente por essa questão que nos é tão cara e tão importante para o nosso grupo de pesquisa, que é o letramento como prática social de leitura e escrita, né? Então, ela vai dizer, entre muitas coisas nesse livro, vai trazer dados sobre a exclusão, né, de alguns sujeitos da nossa sociedade ao acesso a letramentos múltiplos, né, enfim. Mas ela vai dizer aqui, eu queria só já também, para chegar às minhas conclusões, algumas considerações finais e escutá-los, que um dos objetivos principais da escola é possibilitar que os alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da leitura, da escrita, de letramentos na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática, né? Para além de nossa experiência em sala de aula, para além das impressões de desinteresse, desânimo e resistência dos alunos das camadas populares diante das propostas de ensino e letramento oferecidas pelas práticas escolares, urge que a escola reveja suas práticas de letramento. E vai ao encontro que o professor Rildo Cosson diz que precisamos mudar os rumos da escolarização, né? Precisamos rever as nossas práticas de letramento, pois os resultados da universalização do ensino ainda são elitizados e de todo insuficientes para a grande maioria da população. Cabe à escola potencializar o diálogo multicultural, trazendo para dentro de seus muros não somente a cultura valorizada, dominante, canônica, mas também as culturas locais e populares e a cultura de massa, para tornar as vozes de um diálogo objetos de estudo e de crítica, né? E aí ela vai dizer que para se fazer isso, nós precisamos também fazer letramentos multissemióticos, né, que se aproximam da ideia dos textos multimodais que eu apresentei aqui no início da minha fala, letramentos críticos e protagonistas e letramentos múltiplos, então fica aí também mais a recomendação dessa obra. E aí eu já chego a algumas conclusões, porque eu falo rápido mesmo e o nosso tempo passa, eu queria falar muito mais coisa, mas enfim, é necessário também concluir algumas considerações, né, aqui ao final, que a questão, enfim, que a gente se propõe não é propor, aliás, a questão a ser proposta, né, não é a resolução romantizada dos diversos problemas relacionados ao ensino de literatura nas escolas públicas, né, sobretudo nas escolas públicas, mas nas escolas de uma maneira geral e na universidade também.
mas propor a reflexão sobre os atravessamentos que envolvem a nossa tomada de posição em relação ao trabalho com o texto literário em sala de aula, que permite entendermos o leitor como um sujeito que ocupa, em relação ao texto literário, uma posição responsiva e ativa. O olhar proposto em relação ao trabalho docente visa entender melhor os processos de escolarização responsáveis da literatura que se deem por meio de práticas de letramentos literários responsivas. Defende-se a necessidade e o direito de ensinar a literatura na escola por meio de um processo educativo ético, organizado, com métodos e objetivos claros e produtivos. A Magda Soares afirma que não é possível pensar a instituição escola sem escolarização de conhecimentos, saberes, artes. O surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição de saberes escolares, né? E aí, como eu deixei um pouco de lado o Antônio Cândido, eu fiquei com remorso, porque ia ficar muito grande a minha fala, mas eu deixei algumas citações do livro, aliás, do texto, né, O Direito à Literatura, que está dentro do livro Vários Escritos, foi publicado dentro dessa obra, do Antônio Cândido, onde a gente bebeu muito dessa fonte para pensar, porque nós estamos aqui hoje, inclusive, né, que a literatura corresponde a uma necessidade universal. Ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Bom, mais uma vez eu peço desculpas por falar um pouco rápido, mas é o tempo, né? Enfim, eu espero ter contribuído, sinceramente, assim, pelo menos com a ideia de que todos nós temos sobre letramento, né, que ela pode ir muito mais além, né, existem muitos outros autores que estão discutindo essa temática, eu trouxe apenas alguns que eu venho debruçado e estudando nos últimos tempos, né, e gostaria também de escutá-los, a professora Rosdelma agora vai mediar aí algumas perguntas, fiquem à vontade, para a gente fazer um diálogo também. Opa, obrigada aí, obrigada, professora Raquel, professora Moema. Eu printei a tela aqui, deu um zoom aqui para printar, depois para divulgar, né, os trabalhos. Nós estávamos até há pouco em 58 pessoas, né, isso é muito bom. Muita gente interessada sobre o tema, né, e eu já deixo de antemão o convite para a professora Moema, porque eu percebi que ela preparou muito material, 70 participantes, né, porque muita gente foi caindo, a internet aqui não é muito boa, mas eu já deixo o convite para a professora Moema ministrar essa oficina de práticas de letramento, sugestões de oficinas didáticas, de manhã, né, no horário do PIBID, já deixo o convite para continuar esse trabalho. Então, fico muito feliz. A primeira mensagem que eu vi lá no chat foi, eu anotei aqui, foi da Lucinete Barroso. E aí eu gostaria de dar ênfase, né, porque muita coisa já se passou, mas tem muito a ver com o que a professora Moema comentou nos conceitos de letramento. Ela ressalta que estudou na Escola do Campo, tinha pouco conhecimento da realidade das escolas públicas, e agora, como professora na periferia, ela percebeu, né, que esse papel é muito frustrante e doloroso para o professor, em virtude de dar, segundo ela, dessa questão da realidade da migração venezuelana, que o pedagogo precisa alfabetizar e ensinar, né, a língua portuguesa. E, de fato, nós temos aí muitos, não só pela questão da migração, mas tem também a questão da pandemia, né, que foi um retrocesso aí no ensino. Muitos alunos chegaram até o sétimo ano e não são alfabetizados, e esse conceito do letramento, né, que a impressão que se tem que o letramento é só para trabalhar a alfabetização, e aí a professora Moema trouxe aqui
vários conceitos imprescindíveis sobre o trabalho, né, do letramento, que aí várias citações que ela trouxe, para chegar até no Cresson, foi um trabalho histórico, né, que ela fez a pesquisa do grupo de pesquisa da UFMG, a Shirley Brace, tratou do letramento como um evento para qualquer ocasião. Enfim, né, não vou aqui repetir, delongar nos conceitos, mas vários letramentos. Leitura e escrita como a interação, né, que é uma noção de observar como as pessoas estão interagindo. Outro ponto salutar aqui que ela tocou foi no letramento escolar, né, nos vários letramentos, né? E aí eu toco nessa questão da alfabetização. Às vezes o professor chega e fala assim, nossa, eu tenho um aluno que ele não é alfabetizado, ele não sabe ler e escrever. Mas não é apenas, não posso dizer que uma pessoa não sabe ler e escrever, porque existem os outros tratamentos. Às vezes, por exemplo, a criança com deficiência, o aluno com deficiência, ou que ele não tem nenhuma deficiência, mas ele tem um déficit, né, de aprendizagem, que ele tem dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, mas ele tem um letramento visual. O letramento digital, pessoas às vezes não sabem ler e escrever, mal sabe assinar um nome, mas ela tem um domínio que foi outro conceito que a professora Moema trouxe, né, o letramento digital, ela tem um domínio tecnológico, principalmente as pessoas, essa molecada, essas crianças já nascem com 2 anos, já tem letramento digital, que nós, com 50 anos aí, 40 professores têm maior dificuldade, a criança já cria vídeo, já faz tanta coisa em termos de ferramentas digitais, que, assim, parece que não tem explicação, estão muito à frente do tempo, né? Ou nós que estamos aí precisando de conscientizar desse letramento. Talvez, eu diria assim, que até brinquei muito na pandemia, que nós, professores, precisávamos de um curso de letramento, porque para mim foi muito difícil quando eu tive que lidar com muitas ferramentas, mas graças a Deus, os nossos alunos, né, os meus alunos de letras, nós fizemos até um trabalho de criação de vídeos, porque não tínhamos essa interação aqui como presencial, mas vamos fazer isso ficar mais caloroso, vamos fazer um trabalho de letramento de literatura negra. Vamos pegar a obra de Conceição Evaristo, né? Porque é importante ler literatura negra. Vamos fazer vídeos. E, olha, enquanto muitos têm dificuldade de escrever um artigo, de fazer um resumo, e eles faziam isso com tanta facilidade, criavam vídeos, 40 minutos, filmes, podcast, fizeram podcast sobre a obra do Itamar Vieira, Torturado. E eu falei, gente, eu aqui, eu passo dias para tentar fazer um podcast, e eles fazem isso assim, como comer um doce, algo tão, tão natural. E aí eu acredito que cabe a nós também ter um pouco de humildade intelectual, né? Não adianta, nós temos doutorado, pós-doutorado, mas ainda temos muitos déficits de letramentos. E N letramentos aí que a professora Moema trouxe para nós, essa discussão, falou também da multimodalidade, né, dessas ferramentas multissemióticas, e aí eu acho que cabe a nós mudarmos as nossas práticas. Eu, por exemplo, eu quero fazer vários cursos de letramento digital, que muitas coisas que eu não domino, né? Inclusive a prática de leitura, por exemplo, eu leio blogs, eu tenho blog, eu trabalho com blogs, mas eu já não consigo muito fazer a leitura digital, pegar um livro aqui no celular, como muita gente faz. Então, sou mais o tempo mais atrás do livro, do cheirar das letras, ir à biblioteca. Então, acho que a gente precisa também mudar as nossas práticas, as nossas leituras.
Prova tanto que, às vezes, a gente tem um monte de passo em sala de aula, deixa lá a xerox, o texto, o aluno não vai. E aí eu demoro, olha, até isso, eu demoro horas e horas para conseguir um texto, aí eu só falo para eles, olha, eu quero tal texto da Conceição Evaristo, eu quero tal texto do Mia Couto. E assim, questão de segundos, não, professora, só demorou tanto, mas está aqui no grupo. Então, assim, eles têm essa facilidade, esses adolescentes, esses jovens e tanta gente aí que tem o letramento que nós não temos. Também a professora Moema trouxe aí o Rio do Cosson, as ideias dele de oficina, e eu concordo muito com as ideias explanadas pela professora Moema, com base no Cosson e no Antônio Cândido, e quem está aqui de letra vai saber que eu não estou mentindo. Eu sempre falo, gente, a gente não vai ensinar literatura de maneira engessada, pegar a periodização da literatura, que está lá tudo no livro didático, isso já para mim já é ultrapassado, é importante contextualizar a história, a literatura, esse trabalho de literatura e sociedade, sim, mas o trabalho com a literatura a partir do texto, né, do degustar do texto. O próprio Barthes fala isso, né? A literatura precisa ter o prazer do texto, né? O leitor precisa desejar o texto. E aí fica a dica aí que a professora Moema já explanou muito bem, né? Primeiro trabalho a motivação, depois a introdução, o professor falar desse texto com gosto, aí ele vai conseguir atrair os seus alunos, o seu público, seja na escola ou fora da escola, seja uma roda de leitura. Aí depois a leitura e conquistar leitores. E aí, a partir disso, só depois de todo esse processo, né, de letramento, de trabalho com a linguagem literária, com texto, com apreciação, é que nós vamos partir para o letramento. Mas o letramento não, para a interpretação do texto. E é exatamente por que os alunos das escolas vão falar assim, eu detesto literatura. No meu tempo era assim, eram poucos que falavam, eu sou da literatura, porque olha que matéria chata, que disciplina chata a literatura. O professor chegava com o texto, o aluno não conhecia o texto, ele vai direto para a interpretação, ele vai dizer, eu não entendo nada, eu não entendi nada. Então, assim, não teve aquele trabalho de apreciação, de sentir o texto. E eu acho que as redes sociais, a mídia, essas ferramentas, né, midiáticas, contribuem muito hoje para a escolarização, para a ampliação da leitura literária. Então, por isso que eu acredito que nós, professores, já estamos aí há muito tempo nas nossas práticas, vamos dizer, muito tradicionais, precisamos aí vestir as sandalinhas da humildade, né? E admitir que nós precisamos fazer algumas mudanças, né, para acompanhar todo esse processo tecnológico, essa evolução aí, porque isso não estou dizendo que eu sou contra, que eu acho que o acesso ao livro impresso, ao tradicional, ao cânone, não estou dizendo nada disso, né? Nós vamos aproveitar tudo que o nosso conhecimento, mas com novas perspectivas de letramento, chama lá a multimodalidade, a outras formas de também ensinar vídeos, filmes, esse diálogo intersemiótico, música. Isso atrai muito mais um aluno em sala de aula do que eu chegar e impor uma interpretação forçada, né, do texto literário, sem que o aluno tenha o mínimo contato prazeroso com o texto. Eu acho que aí parabenizo a professora Moema. De fato, né, essa tarde foi primorosa para nós refletirmos sobre essas práticas. Eu gostaria de parabenizar o trabalho, se a professora Moema quiser comentar, mas eu cheguei a pergunta, algo aqui no chat. Acho que alguém já levantou a mão, eu me desculpa, que eu vou colocar meu óculos aqui. O Alessandro levantou a mão e a Luzinete. Ele levantou, eu vou olhar aqui primeiro. Alexandre, para mim que a Renata tinha levantado primeiro. Não, mas eu vou abrir a fila aqui, que fica mais fácil. Tudo isso aqui? Cadê a fila, gente? Então vamos, enquanto eu encontro aqui a fila, é o Alessandro primeiro, Alessandro? Delma, depois a Luzinete. Tá.
Mas fique à vontade, gente, às vezes eu não enxergo aqui direito. Alessandro, pode ficar à vontade. Levanta a mão. Isso, primeiramente, parabenizar a professora Moema, né, pela excelente explanação do conteúdo, foi muito singela a sua apresentação, né, foi bastante construtiva. Quando se fala nessa questão do letramento, inúmeras são as problemáticas que envolve essa temática, e uma dessas problemáticas esbarra na chamada politicagem, professora. Por que eu digo isso? Eu sou o tipo do professor do faz e acontece. Eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou lá, faço e acontece, independente se eu tenho apoio ou não. Pela primeira vez, eu falo do Marajó, né, da cidade de Salvaterra, a maior ilha hidrofluvial do mundo, a terra do búfalo, possui o maior rebanho de búfalo por habitante, né, tem mais búfalo do que gente aqui na ilha. E o que acontece? Pela primeira vez na história do município, eu consegui realizar um fórum educacional na área rural do município, porque eu não moro na cidade, eu moro na área rural. Então, eu consegui realizar um fórum educacional. Eu fiz parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Universidade do Estado, que a gente não tem o campus aqui da UFPA, a gente tem o campus só da UEPA. Fiz parceria com o Corpo de Bombeiros, né, e algumas secretarias municipais. Vieram, deram palestras, porque foi após a pandemia, então muitos alunos estavam desmotivados, e eu queria que eles tivessem uma perspectiva positiva com relação ao futuro deles, né, então foi por isso que eu pensei nesse fórum. E para a senhora ter uma ideia, eu fiz sozinho, então não tive apoio da escola, e quando eu falo da escola, não foi de ninguém mesmo, ninguém mesmo, tá? Se para pegar uma água para os palestrantes, eu que tive que ir buscar, eu tinha que ir buscar, né? Aí o que acontece, professora? Eu trabalho muito com metodologias ativas, questão de projeto e sala de aula invertida, né? E tenho o projeto do Sarau, eu tinha o projeto do Sarau Literário na escola, primeira vez na história da escola, a escola é de 1984, né? Nunca tinha tido um evento como esse, e nós fizemos 3 edições. O Dia da Consciência Negra, né? Nós fizemos desde 2016, quando eu cheguei aqui na escola, e acabou, né? Os projetos acabaram. Por quê? Porque eu descobri que a ex-diretora, ela falsificou documentos do conselho escolar, entendeu? E eu denunciei. Então, o que foi que fizeram comigo? Me tiraram da escola, me transferiram. E hoje eu sou cedido para a Secretaria de Meio Ambiente. Eu saí até da educação, para você ter uma ideia. Eu saí da educação. Eu fui cedido para a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje eu coordeno a pasta da educação ambiental, né? Então, isso é um relato que é para que a senhora veja que inúmeros são os entraves pelo qual o letramento passa, e o principal deles é a politicagem. Porque você quer fazer um trabalho, você quer fazer um trabalho diferenciado, e parece que não serve para eles, né? Que você seja um professor diferente, um profissional diferente, que se preocupa com o letramento. Ano passado, na edição do Sarau Literário, meus alunos do 9º ano, já compartilhei com a professora Raquel, que eles desenvolveram a temática da origem sangrenta dos contos de fadas. Foi um trabalho que ficou simplesmente assim, professora, sabe, surreal. Tanto que a diretora da escola técnica do estado, ela disse que queria muito que eles fossem todos para lá, porque ela queria dar continuidade ao trabalho lá com eles, entendeu? Então, para mim, isso foi gratificante ouvir, de tanto que chamou a atenção deles. Muitos deles, dos professores que vieram da escola técnica do estado, a ETEPA, disseram que nunca souberam dessas narrativas, né? Dessas histórias, dessa origem sangrenta dos contos de fada. Então, foi um trabalho assim surreal. Então, parece que para o sistema a gente não serve. A gente que quer fazer um trabalho diferente. Então, o letramento ele também esbarra nessa questão da politicagem, né? Então, eu peço perdão pelo relato, né? Mas é só uma contribuição que, dentre as inúmeras problemáticas, o letramento também ele esbarra na politicagem. Pode abrir mais, depois eu comento em bloco, Rosidelmo, que eu estou anotando aqui. Sim. Então, eu vou passar para a... Obrigada, Alessandro. Eu vou passar para a Lucy.
Lucinete. Lucinete Barroso. É mais uma colocação, eu peguei um pouco da fala de cada uma de vocês e montei alguma fala aqui na minha cabeça. Porque, assim, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e transtorno de espectro autista. E eu vejo pouco trabalho de letramento porque, assim, eu sou muito visual. A professora estava falando aí que ela quer aprender a ler textos pelo computador, eu também preciso aprender. Eu não sei se vai ser possível, mas aqui na minha casa eu faço ciências contábeis e outras 2 especializações, e eu tenho que imprimir tudo. Eu comprei uma impressora profissional porque eu precisava imprimir, porque eu tenho que ver a letra ali, eu tenho que fazer a leitura visual primeiro. Então, assim, o que a gente vê é poucos trabalhos, né, que envolvam o letramento das pessoas com necessidades especiais. E outro ponto é que sobre a leitura de mundo. As minhas crianças têm 6 anos, mas a gente faz o trabalho, todo bimestre, um trabalho. Um faz um desenho com imagens em pinturas, aí eu coloco na caixinha. Aí sorteio, depois vou sorteio entre eles, vou passando as historinhas, e eles vão lá mostrar o desenho, e no momento eles vão ter que construir uma história com o uso daquele desenho. Eu achei tão impressionante que eles inventam, eles leem a imagem perfeitamente. E eu vou até, quando eu for na UFRR, eu vou levar para vocês as leiturinhas deles, assim, eles num papel assim de acho, metade, um quarto de uma folha com pauta. Eles fazem um texto, eles fazem aquele desenho. E eu tinha um aluno que ele tem TOD, e ele faz tudo ao contrário do que eu peço. Eu falei assim, tu tem TOD e eu tenho TEA, vai dar certo. Aí eu fiquei impressionada no primeiro bimestre, passei um desenho para o Davi. Meu Deus, ele fez uma leitura linda, 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 um desenho sem texto, sem nada, e ele formou um texto, ele formou uma historinha na hora. Aí sabe, hoje, assim, nossa relação, eu falei assim, nós vamos ter que nos entender. A mãe dele não queria ver ele com a especificidade dele. Eu falei assim, ela pode ter desistido de ti, mas eu não desisto, não. Aí, hoje, o desenvolvimento do Davi, o caderno do Davi, é um dos melhores. E ele não tem leitura da escrita, mas ele tem uma leitura de mundo incrível. Eu queria que vocês fossem na minha escola, para vocês verem o Davi. Não, todos os meus alunos têm a sua especificidade, têm o meu carinho, porque eu não acredito só em ensinar sem ter amor. Porque, como eu falei naquela hora, eu tenho que ensinar, alfabetizar, o sistema cobra resultados e sem oferecer sem oferecer meios, e você tem que se virar, e você tem que alfabetizar. Eu tenho que respeitar que os meus alunos estão chegando na escola pela primeira vez, com 6 anos, eles não sabem a língua portuguesa. O Davi, eu preciso, você tem que falar em português comigo, porque eu não compreendo espanhol. Aí ele entendeu o que ele precisava falar. E o Davi está falando, e outros dos meus alunos, só um que não está falando português. Isso é questão de 6 meses. E eu fico encantada. Eu estou doente na minha casa, deitada aqui assistindo. Por incrível que pareça, estava tão bom que eu só saí 2 vezes daqui da frente do computador. E geralmente é assim, quando eu vou ler um texto, eu levanto de 20 minutos. Aí, só que tem alguns que prendem o meu foco. Eu quero agradecer. É a primeira vez que eu estou participando. Não é por ser relato, mas é porque o horário não batia. E eu acho que eu vou começar a pegar o último momento e depois ver de novo. Porque se continuar nesse horário, eu vou fazer questão de... Eu tenho também algumas historinhas, que um livro que eu comecei a falar sobre a história da minha mãe, de uma marchinha de carnaval. Eu coloquei... Aí eu estou fazendo a história da minha mãe,
estou fazendo uma historinha em quadrinhos de um colega que faleceu, eu já falei com a Raquel, e é isso tudo projetos que eu estou tentando, mas eu não tinha meios, eu vou precisar de alguns direcionamentos e algumas leituras que eu devo fazer para poder terminar esses projetos. Um foi do início da pandemia e o outro eu iniciei depois da pós-pandemia, que eu peguei ele na pandemia. Então, eu agradeço, vocês estão de parabéns. Eu mandei uma mensagem aqui para a Raquel, que todas as histórias são incríveis, mas a dela, ela foi segunda turma do ProUni. É ProUni, né, Raquel? Estudou numa escola, deve ser da elite paulistana, e hoje é uma professora da escola de professores de formação de professores do campo. A Raquel ela é de ciência da natureza e matemática e ciências humanas e sociais. Na ciência da natureza e matemática, eu acredito que ela vai encontrar muitos desafios. Ela já está encontrando, né? Eu sei disso, eu fui de lá. Então, então, eles são mais fechados, assim, mas eu acredito que ela, com a humanidade, vocês com a humanidade de vocês, com respeito de vocês, diferentes especificidades, vocês têm um lindo trabalho aí pela frente, tá? E não desista, continue. A Raquel é bem novinha, uma menina, e já tem um histórico lindo desse. Gratidão, tá? Obrigada, Lucinete. Acho que não tem mais ninguém com a mão levantada. Eu não estou tentando lembrar da pessoa, mas eu acho que a Lucinete foi aluno do campo quando ele estava saindo do PIBID, da educação do campo, ou não? Você foi da primeira turma do PIBID? Eu fui da primeira turma, de 2010, mas eu lhe vi, sabe quando, professora? Eu lhe vi em 2 momentos. Na Semana de Educação do Campo, de Licenciatura em Educação do Campo, em 2019. A senhora até ministrou uma palestra na semana. Eu acho que eu estou lembrando. Mas aí eu queria só tocar deixei aqui no chat, não sei se você tem tanta informação, né? Mas você tem razão, né? Desculpa, professora Moema, né? Não tô... mas você tem razão, eu acho que aí seria um outro... Eu queria até falar disso na mediação, que o letramento sobre inclusão, educação especial, ainda muita coisa precisa ser ensinada, mas eu queria só sugerir, a hora que a professora Moema estiver falando, eu vou procurar o link no YouTube, que eu não consigo fazer 2 coisas. Mas nós temos uma palestra e um trabalho bem didático da professora Jancileia, que ela fez, inclusive, para o PIBID, para o nosso grupo de pesquisa, que é letramentos para pessoas com deficiência e outros transtornos globais do desenvolvimento. E ela fala muito sobre isso que você falou aí, do trabalho visual, com a imagem, com as histórias. Eu vou deixar aí depois ali o link, se você quiser acessar, ou então eu passo para a professora Moema, a professora Raquel, e ela compartilha com vocês, que não tem seu número. Mas, enfim, a professora Moema, acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, se a professora Moema quiser. Sim, vou fazer os comentários aqui sobre as falas, agradeço muito a intervenção de todos. A Lucinete é egressa da Educação do Campo, nos conhecemos recentemente. Eu vou começar comentando a fala da professora Rosidelma, que complementou aí muitas das coisas, e também resumiu, enfim, comentou. Mais uma vez agradeço a sua mediação, né? E queria colocar assim que nós ainda temos um letramento ainda muito do olhar do colonizador, né? Que estipula um padrão pré-posto, né? Assim, pré-estabelecido de letramento. Ainda mais quando a gente pensa nessas questões de inclusão, né? A gente ainda tem um parâmetro de letramento ainda muito do olhar do dominador, né? Não entende, de fato, o letramento como uma prática social que respeita as diferentes formas, né? Os diferentes saberes, e de diferentes formas de aprendizado e de aquisição da linguagem, né? E não respeitam, de fato, o letramento como uma prática social quando a gente impõe que o nosso educando, e sobretudo os educandos que têm necessidades especiais, que eles têm que ter um padrão normativo vigente, né? Então, a gente tem muito a discutir sobre isso, como eu disse, deveria ser um mini curso, porque cada dia já abordaria uma temática diferente, mas também já de antemão, aceito o seu convite, professora Rosidelma, e ao mesmo tempo também sugiro para a gente fazer uma atividade sobre letramento e inclusão, né?
E agora nós estamos no mestrado de Educação Inclusiva Profissional, então isso também vai versar sobre os nossos estudos e trabalhos nesse mestrado. E eu queria já ir para falar do Alessandro, dizer que realmente a politicagem, né, as políticas públicas são muito importantes para que a gente faça trabalho com a formação de leitores, né, até mesmo dentro da formação de professores, eu entendo a sua situação, até mesmo porque eu me identifiquei muito, eu fui justamente removida da primeira escola que eu trabalhei por conta de denúncias do conselho escolar, então eu me coloquei literalmente na sua situação e sei bem o que você vivenciou, quando nós propomos e cobramos, enfim, nos destacamos com atividades diferenciadas, normalmente nós sofremos repressões, né? Mas ainda sobre isso, e assim, só também já finalizando a nossa tarde de hoje, aqui o nosso encontro, a nossa oficina, o Brian Street, no último parágrafo do livro, ele vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas. E eu sei que hoje a gente também poderia discutir em outro momento, inclusive, né, professora Raquel e Rosidelma, o letramento e a BNCC, né, porque ele vai justamente colocar as questões das políticas que são muitas vezes impostas de modos padronizados e ainda com esse olhar do colonizador, que não respeita de fato as multiplicidades de letramentos que nós temos e não vê de fato o letramento como uma prática social. E aí ele vai dizer o seguinte, mas esse movimento, né, um movimento aí, como ele vai dizer, uma nova implicações para uma nova pedagogia de letramento, ele vai dizer que esse movimento é possível, vai fazer um questionamento, né? Esse movimento é possível numa época em que está emergindo uma nova forma de governança educacional global, em que agências internacionais e interesses corporativos usam a educação e o letramento como instrumentos de governança? Uma conclusão positiva é de que sim, existem formas de contestar essas posturas dominantes, desde as perspectivas de organizações pequenas, locais, comunitárias, de ONGs, que propiciam a aprendizagem e as práticas de letramentos locais com base para os aprendizes. E é isso que o meu coordenador, não sei se ele ainda está aqui conosco, mas ele sempre nos diz, né, que estão essas frechas que nos alimentam como docente. É o nosso grupo de pesquisa, é os trabalhos que nós fazemos juntas, né, e assim nadamos contra a correnteza, sabendo a margem que queremos chegar, né? Ter muito claro quais são os nossos objetivos, apesar das imposições, das dificuldades, dos desafios. A nossa proposta é humanizar pela literatura e ter isso como objetivo, focos nas nossas salas de aula. É muito importante e é a mensagem, né? Enfim, o que a gente pensa e um pouquinho que comentou aqui hoje. Mas, para finalizar, eu queria comentar a fala da Lucinete, né, como eu já, de certa forma, já iniciei o comentário, que a gente precisa discutir mais a questão de letramento e inclusão, precisamos respeitar as necessidades do outro, o letramento que nós temos ainda expectativa é um letramento ainda muito padronizado, voltado para uma normatização da língua que foi imposta, nós não respeitamos diferentes tipos de letramento. E, Luzinete, eu também dou aula no curso de Ciências Naturais e Matemática, e a gente vê que o trabalho de letramento com os alunos é diferenciado, né? A gente respeitar a língua dos nossos alunos indígenas, trazer os diferentes saberes e conhecimento desses povos. Hoje, na Lei do Cara, a gente está com várias etnias diferentes que são nossos alunos, né? A gente tem, além do Macuxi, que nós tínhamos muito, temos o Waiwai, temos o Aral, temos muitas etnias que estão dialogando com a gente, sobretudo no curso de Ciências da Natureza e Matemática. Realmente é desafiador, mas o respeito com os letramentos que essas pessoas já nos trazem, nós aprendemos muito junto com eles também, né? E isso, sim, é tratar e trabalhar o letramento como uma prática social que respeita cada indivíduo, né? E hoje o mundo não é muito mais imagético, realmente não tem como a gente dissociar o trabalho de letramento sem trabalhar com a multimodalidade, com a imagem, né? E o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito
vamos dizer assim, estimulante, né? E podemos também pensar, né, os NET, né, já convidamos aí para fazer essa discussão sobre letramento e inclusão numa próxima atividade desse projeto de extensão, que a Raquel sempre está comigo, né, que faz parte, na realidade, esse ano, a gente decidiu que as reuniões do grupo de pesquisa se transformariam no nosso projeto de extensão, né, e é isso que está acontecendo aqui hoje, né, o encontro do grupo que era mais restrito, a gente ampliou para abrir para a comunidade, trazer as questões que nós estamos pensando, discutindo, trazer orientações. Ao final desse ano, a gente pretende fazer uma roda de conversa com professores da educação básica para refletir sobre a ação desses professores, as ações sobre letramento. E a que eu anotei é basicamente isso, né? Temos que respeitar, queria agradecer a Dati, que é minha aluna bolsista desse projeto de extensão, está sempre conosco. Ela tinha preparado os slides das oficinas, mas eu vi que não ia dar muito tempo, então, Dati, aqueles slides eu vou utilizar numa oficina que eu vou dar presencial no GeoNorte em outubro, que é o Encontro de Estudos Linguísticos e Literários da Região Norte, né, que eu vou estar lá também fazendo um mini curso sobre letramento, e é isso. A Emily, que já vou me despedindo também, dando as minhas palavras finais, e deixo a Emily, que levantou a mão. A Joana disse que vai, então, vamos nos encontrar lá, Joana, participe do minicurso, por favor, lá em Tocantins, no Porto Nacional, né? E aí eu deixo para a nossa aluna Emily fazer a palavra, e a professora Raquel e Rosdelma fazerem as considerações finais, e imensamente agradecida por compartilhar com vocês essas questões que, enfim, que têm me afligido, que a gente está estudando e propondo aqui para vocês mudar os rumos da nossa escolarização, não só na educação básica, mas no ensino superior também. Muito obrigada. E a Emily, quer falar? Não, só queria dizer que a tarde de hoje foi muito maravilhosa, um grande aprendizado. Todos assinaram Vou a levar frequência? muitas Gente, para a sala de aula em prática. Muita gente aqui do PIB Bastante mas enriquecedora, eu obrigada, já sei professora. quem participou, eu vou mandar o link. Eu só tenho a agradecer Ele fecha vocês que hora, por essa professora tarde. Raquel, esse link? Eu vou fechar assim que eu fechar a reunião. Vou Tá? compartilhar aqui para alguns caírem. Vai mandando aí, Rosdelma, enquanto eu me despeço aqui da galera também, eu estou mandando o link para os alunos. Tem. Acho que aí alguém mais gostaria de falar. Se não, eu só vou deixar os convites aqui. Uma oficina que a gente vai ministrar, que aí vai atender a demanda da Lucinete, de muitos professores aí, é dia 29, nós vamos fazer no Colégio de Aplicação, pelo PIBID, a oficina que vai ser ministrada pela doutoranda Cleane, que ela trabalha com a educação inclusiva, e é professora da EE. Ela vai dar uma oficina de educação especial e inclusiva pelo PIBID. E aí depois a professora Moema vai nos dar esta oficina de letramento, né, algumas dicas de letramento, trabalho mais didático no PIBID, já deixa aí o convite. A professora Raquel também vai dar uma oficina em novembro, para quem é do PIBID, que tem as dificuldades de relatório, de portfólio, ela vai nos abrilhantar com essa oficina. E aí eu deixo já o convite, ao mesmo tempo agradeço a professora Moema, a professora Raquel, e a presença de todos vocês que vieram aqui prestigiá-las, né? Agradeço muito a todos aí do mestrado lá, que a professora Raquel faz parte, do Prof. Letras, do Profei, nós tivemos aqui alunos do Profei, a Sueli, enfim, muitos aqui que eu, sem citar nomes, eu vou ser injusta, né? São muitos nomes, e sem contar que essas letras pequenininhas eu não enxergo muito bem, não. Mas agradeço a todos, a professora Renata aí, que está sempre participando do grupo, né? Muito obrigada. Enfim, professora Raquel, agora é com você. Você começou, tudo termina. Obrigada, Rosdelma. Bom, queria agradecer a todos, a todas, a todos, todo mundo. Parabenizar a Moema pela fala, excelente fala, a gente sempre aprende. E o que eu queria deixar para vocês é que esse esforço de formação continuada na nossa profissão é essencial. Seja numa oficina que a gente tem agora, como aconteceu hoje, seja num curso de aperfeiçoamento, numa pós. Tá em formação é muito importante. Então, eu queria encerrar a aula aqui hoje, encerrar a disciplina,
com convite de gente nunca pare de estudar. A gente pede ajuda, a Roselma falou, eu preciso aprender letramento digital, eu preciso aprender outras coisas. Todo mundo precisa compartilhar o que aprende. Então, meu convite para os meus alunos do Leducar, do Profileta, para quem está ouvindo, continue estudando, continue procurando diálogos para melhorar a educação, sim, para se tornar um ser humano melhor. Muito obrigada, gente. Boa noite. Estou muito feliz com o evento de hoje. Parabéns, Moema. Obrigada, Roselma. E é isso. Parabéns a todos nós. 11 de setembro temos a próxima atividade do grupo de pesquisa, que vamos discutir letramentos e tecnologias com a professora UFME. Dá tchau, Milena. Tchau. Fazendo atividades. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.